E agora no Jornal Gente, Conexão Brasília, com Rodrigo Orengo. Sempre para a Rede Master Hotéis. Cada hotel é uma experiência master. Acesse o portal masterhotels.com.br ou 0800 707 64 Porto Alegre, a melhor solução para o seu negócio. Bom dia, Brasília. Bom dia, Orengo. Muito bom dia, Osíris. Bom dia a todos. Aqui em Brasília, 21 graus de temperatura e prepara o bolso, viu, Osíris? Eles estão de olho. Reajuste de deputados e senadores. Ai, meu Deus isso que eles estão encaminhando. Não dá para botar só um telão para eles assistirem a Copa? Nada. Querem grana, né? Querem grana. E isso já era esperado, viu, Osíris? Por quê? Porque o parlamento sempre vai a reboque do judiciário, né? E a gente teve aquela aprovação, ainda antes da eleição, que deu toda aquela repercussão negativa de um reajuste de 18% para ministros do Supremo. Isso tem que ser confirmado ainda, né, no Congresso Nacional, e deve ser, né? Qual é o parlamentar que vai querer arrumar briga com o ministro do Supremo, sendo que tem muitos enrolados lá na Suprema Corte, né? Então o salário do ministro Supremo, que é hoje o teto do funcionalismo, por isso tem um impacto enorme, vai de 39 mil para 46 mil reais, né? E aí vai a reboque todo mundo que ganha o teto do funcionalismo, né? Tem lá um aumento, né? Ou tem um novo limitador. Isso tem impacto, claro, em magistrados, é aquele efeito dominó. O impacto disso é de 4 bilhões de reais, né? E aí os parlamentares não querem ficar atrás, aproveitaram a semana da proclamação da República, feriado, aquela coisa do apagar das luzes, e já colocaram emendas aí para reajustar salários deles mesmos, né? Então hoje eles ganham 33 mil reais, passariam a ganhar 36 mil reais, isso o impacto é menor do que o judiciário, mas é significativo, 370 milhões de reais, e tem efeito dominó, né, Osíris? Aquele efeito cascata, por exemplo, assembleias legislativas, né? Sempre o deputado federal, o deputado estadual ganha uma porcentagem do deputado federal, né? O deputado estadual deve ter reajuste também, né? Assim como vereadores, e por aí vai. O grande problema, Osíris, é o seguinte, né? Ninguém está discutindo agora a redução de custo público, da máquina, enxugamento de gastos, né? O que a gente está ouvindo aqui em Brasília é só inchaço, é só elevação de custos. E a gente sabe que no fim do dia isso tem impacto direto para quem ganha menos. Por quê? Porque quanto mais você aumenta o custo da máquina, quanto mais você faz dívida para pagar a máquina, você tem a reação inevitável, que é o aumento de taxa de juros, inflação, aumento do dólar, né? É um desequilíbrio fiscal. Então, está todo mundo aproveitando esse momento que está se discutindo o aumento do orçamento para embutir os chamados jabutis, né? Então, coloca aí jabuti, vai aumento para o ministro Supremo, vai aumento para deputado e senador, e é um movimento já tradicional de fim de mandato, ou seja, fim de ano legislativo. Acabou a eleição, é a hora de colocar abacaxis aí para votar, né? E bota para votar. O Centrão quer enfiar no meio da PEC de transição a constitucionalização do orçamento secreto. É isso, né? Até para evitar, Macalossi, evitar que caia no judiciário, porque há esse risco. O Supremo ainda vai votar a derrubada, possível derrubada das emendas do relator, o famoso orçamento secreto. A gente está falando aí de uma rubrica de quase 20 bilhões de reais, né? Está todo mundo de olho nisso. A saída seria aproveitar a discussão da PEC da transição, né, para já colocar aí a emenda do relator, o orçamento secreto, né, como algo que não poderia ser alterado, né? Então, colocar travas legais para que permanecesse ad eternum, né? Sabe que eu estava falando sobre esse assunto com o deputado Danilo Forte, né, que é um membro importante aí da União Brasil, do Centrão. Ele estava dizendo que há alternativas, como, por exemplo, colocar para tramitar em paralelo. Tem algumas questões legais que precisam ser avaliadas ainda, né? Mas é isso, né? A gente está vendo, nesse momento, é um esforço enorme para inchar a máquina pública. Ninguém está falando aqui de redução de custo, né? Então, o impacto ele é sempre preocupante. Uhum. De novo, né, Orengo, a gente está naquela guerra entre o fiscal e o social. E todo mundo, pelo menos os economistas que estão se manifestando a respeito disso, e analistas de mercado, dizendo que não há investimento social sem uma responsabilidade fiscal. Semana passada a gente teve de novo um recuo na Bolsa de Valores de 3,01%, o que é preocupante, porque nós estamos numa retomada da economia, numa reta final de ano, que tem aí o aumento do consumo de forma natural, entra 13º na economia, gastos com as festas de fim de ano, mas a partir de janeiro é novo orçamento, novo governo, nova história. E essa briga entre fiscal e social é o início de toda essa gastança que você está se referindo aí.
E é um ponto fundamental, né, Sérgio? Tem que sempre ser lembrado e olhado com lupa, né? A gente está falando aí de algum esforço para redução de custos da máquina, né? Porque, assim, antes de pensar em elevar o orçamento, tem que pensar onde pode cortar. Porque é isso que a gente faz em casa. Quando não tem recurso, o que a gente faz primeiro? A gente contrai uma dívida ou a gente tenta cortar na carne? Todo mundo está em casa nos ouvindo, primeiro tenta fazer uma reestruturação do orçamento. Aquela coisa, corta o supérfluo, né? Deixa de sair no fim de semana, passa a comer mais em casa, né? Corta lá, às vezes até assim, toma uma medida mais drástica, aquela coisa, tira o filho da escola particular, bota na escola pública. A gente viu muito isso durante a pandemia, só que aqui em Brasília, ninguém pensa nisso, né? Estão pensando em aumentar. Pela primeira vez, o coordenador aí da transição, Geraldo Alckmin, falou em rediscutir isenções fiscais, né? A gente sabe que isso é um vespeiro, porque há muito lobby de corporações, de setores, mas é realmente um custo enorme que se tem hoje com isenções fiscais. Acabou de sair, viu, Osiris, o boletim médico do Hospital Sírio-Libanês. Opa! O presidente eleito Lula deu entrada ontem no Hospital Sírio-Libanês, como você estava lembrando há pouco, para a realização de uma laringoscopia, para a retirada de uma leucoplasia de prega vocal esquerda. O procedimento mostrou ausência de neoplasia. O presidente teve alta às 7:45, foi acompanhado pelas equipes do Dr. Roberto Calil, que é o médico do presidente, acompanhado aí por outros 4 médicos. Portanto, nota assinada, que saiu agora, pelo Hospital Sírio-Libanês. Então, o presidente já está em casa. Então é uma intervenção cirúrgica nas cordas vocais, ele já está em casa em São Paulo, então. Já está em casa, né? E o importante é que a nota diz o seguinte, né? Que o procedimento mostrou ausência de neoplasia. Esse é um procedimento que foi realizado depois daquela visita e daquele check-up médico feito pelo presidente, né? Que identificou que ele estava com problemas nas cordas vocais. O presidente já tinha falado isso, né? Sobre mas depois da campanha, 6 meses gargalhando, gastando as cordas vocais em palanque, né? Agora, como ele teve, obviamente, aí um tumor na região, né, sempre tem aquela preocupação, né, mas a nota aí deixa claro que ele não tem mais problemas e já foi liberado para ficar em casa. Isso é uma intervenção para retirar uma mucosa branca das cordas vocais, dar uma limpeza na corda vocal, vamos dizer assim, né, a grosso modo, para entender, né. E o presidente vem sendo orientados, eles assim, para dar realmente uma reduzida, porque o presidente, quando ele fala muito. E aí acaba prejudicando aí o instrumento que é o instrumento de trabalho, né? Então, olhar atento aí, mas por enquanto sem problemas realmente, o presidente já liberado para ir para casa. Orengo, e o Augusto Nardes, vai ter que explicar essas declarações que pegou foram mal, vazadas, né? Parece pegou que mal, né? Tá com informações aí de um levante, de uma quartelada. E aí? Pegou muito mal, né? Repercutiu muito mal, foi um áudio do ministro, que vazou aí em WhatsApp, grupos de WhatsApp, né, dando conta de que alguma coisa poderia acontecer. E não vai acontecer nada, né, não vai acontecer nada. A legislação será cumprida, tem esse anúncio aí do PL de apresentar novos questionamentos. Isso é bizarro, né? É bizarro. Agora, sabe o que é ruim, Osiris? São integrantes de instituições tentando deixar algo aceso para mobilizar a militância. Para manter a bolha, né? E enganar as pessoas, porque nada vai acontecer, né? Tem muita gente pensando, não, agora semana que vem, não sei o quê. Não, nada vai acontecer, a legislação vai ser cumprida, a transição está andando como assim deve ser, né? O atual governo está colaborando com a transição e no fim do ano a gente vai ter uma virada de página que é a entrega da faixa, né? Então, todas as teorias da conspiração, né? Precisam ser sempre olhadas aí com lupa. Agora, o importante é o seguinte, né? Há inquéritos abertos, né? Há inquéritos abertos e investigações sendo feitas. Então, quem acaba compartilhando, transmitindo informações inverídicas, pode ter problema com a justiça. Agora, em relação ao ministro, né, causou um grande constrangimento. Inclusive, ele falou há pouco com a nossa colega Mônica Bergamo, dizendo que não era bem isso, que estava mencionando os manifestantes. Ele tem que sair da bolha, deve sair do grupo do WhatsApp. Pois é, né? E esse momento, que a gente sabe que ainda é de instabilidade, todo cuidado é pouco aí na hora de se manifestar, né? Com certeza. Orengo, um abraço, querido. Obrigado, até amanhã. Um abraço, até amanhã.